Da porteira para dentro com Frederico Dávila. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos que nos assistem aqui no Da Porteira para Dentro. Uma das maiores feiras agrícolas do mundo, a AgriShow, realizada recentemente em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, apresentou lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio. O Frederico, acho que essa feira, né, uma das maiores, a maior da América Latina, ela mostra o poder do agro brasileiro, né? A gente vê desde a primeira edição até hoje um grande aumento nos espaços e nos modelos de negócio que ali são oferecidos. Basicamente ela está focada em máquinas e tecnologia, mas hoje a gente vê muitos fornecedores, gente de fora, vindo aqui acompanhar a AgriShow. E ela é um termômetro, como você bem disse, do estado de espírito que está do lado do produtor brasileiro, do lado do produtor rural, seja ele de qualquer atividade rural que for, seja pecuária, agricultura, fruticultura, enfim, todas as atividades rurais. Ele é um excelente termômetro da nossa atividade agrícola e também do que o setor espera do Estado e do governo. Você falou em espaço, 30 anos, né? 30ª edição esse ano, e muita gente expõe desde o início, tem os novatos que estão expondo agora, e inclusive para o próximo ano deve ampliar, porque é tanto interessado, tanto expositor, que acabou ficando pequenininho. Olha que o espaço é muito grande, né? Muito grande. Hoje a gente tem setores lá na AgriShow que mostram tecnologias que a indústria pode agregar e que o produtor pode agregar na sua produção. IA, inteligência artificial, tecnologias de monitoramento, coisas que você não existia na época, a tecnologia, na época da primeira edição da AgriShow. Então, o que nós pudemos ver lá foram bastante lançamentos, né? Nós tivemos muitos lançamentos das empresas, muita novidade de todas as empresas, né? Uma competição bastante grande, o que é saudável para o produtor, né? Que tem acesso a várias tecnologias de várias indústrias e fornecedores. E também o que vem pela frente, né, Joyce? A gente viu muita coisa lá, você também esteve lá. Tem muita coisa que está sendo desenvolvida, que ainda não está efetivamente disponível para aquisição do produtor rural, mas que logo mais, hoje em dia você sabe que com a tecnologia, 2, 3 anos é um período muito longo e que a gente acha que vai demorar, uma tecnologia vai demorar a chegar, em 2, 3 anos ela chega efetivamente até as prateleiras e ficar disponível para o consumidor final. Então nós vimos muitas tecnologias novas, uma grande competição entre as indústrias e uma coisa muito importante que nós conseguimos verificar durante a AgriShow é que o setor ele está apreensivo, mas ele não está desanimado, mas está apreensivo. Ou seja, as amarras que seguram o setor hoje não é por causa de um desânimo, mas por conta de uma apreensão, principalmente no que diz respeito ao crédito agrícola que é destinado ao setor rural. Nós já vamos falar sobre isso, mas eu queria falar antes que é uma feira de negócios, mas também de networking, né? E o setor está cada vez mais profissional, né? Então os produtores se encontram lá e justamente para ter esse termômetro, né? Para você falar, o setor tá apreensivo, por quê? Porque você conversou com outros produtores, você encontrou e o sentimento é comum, né? Você tem setores da produção agrícola, né, que estão vivendo um bom momento, né? O câmbio, o próprio preço internacional da commodity está muito bom. O setor de fruticultura é um deles. Você tem outros setores, como o setor sucroalcooleiro, que está num momento muito bom também. Aí você tem setores que estão mais afetados, como o setor de grãos hoje, que está bastante afetado. Então, apesar de você verificar uma situação em que existe uma diferença, diferente da época da pandemia, onde praticamente todos os segmentos estavam muito aquecidos, com exceção de um ou outro, hoje você tem um mix, né, de sentimentos dependendo do setor. O setor pecuário hoje está indo
muito bem também. Então, quando a gente tem essa integração, né, entre os vários segmentos da atividade rural, a gente consegue, por exemplo, no caso da AgriShow, medir a temperatura através do nível de investimento que o produtor está colocando ali, né? Então, você consegue setorizar, por setor você consegue identificar aonde que o ânimo está menor ou pior. Agora, o que é mais triste, Joyce, ainda complementando o que você falou, é que nós vimos lá bancos públicos, né, como no caso o BNDES, oferecendo linhas de crédito a 17%, 18%, ou seja, é melhor não botar anúncio nenhum, né, porque isso aí praticamente é um juro de agiotagem. Então a gente nunca imaginou, nunca viu, mas nem nos governos de esquerda do PT da época do Lula ou da Dilma, em outra ocasião, nós não vimos o BNDES chegar com recursos, com esse custo de capital para o produtor rural, que é impagável, não tem condição nenhuma. O próprio presidente da AgriShow, o Luiz Marquesan, ele falou que é impossível você ter um payback pagando 18% de juros no investimento numa máquina, que, por exemplo, custa, sei lá, 2 milhões de reais. Ou qualquer outro investimento, não precisa ser exatamente esse valor. Qualquer coisa que você pague 18% de juros é um nível muito elevado. Mais de 197 mil visitantes, movimentou quase 15 bilhões de reais em intenções, né, de negócios, Frederico. 7% a mais que no ano passado, só que para concretizar esses negócios, né, depende do volume de crédito. Voltamos a falar aqui agora do Plano Safra, já falamos nos outros quadros, nos quadros anteriores. Vai depender do que o governo vai disponibilizar de fato, né? Porque ele anuncia, mas anuncia o que não existe. Você veja só, o que são os 14,5 bilhões anunciados? São intenções de negócio. A única maneira de você mensurar efetivamente o que foi realmente adquirido é aquilo que foi feito com recurso próprio ou se você já tinha um crédito pré-aprovado. Por exemplo, cartas de crédito de consórcio, ou você já tinha uma linha prévia que você colocou ali para adquirir o equipamento. Ou recurso próprio, como eu acabei de falar, você não está dependendo de crédito nenhum. Agora, a gente sabe muito bem que 80% desses 14 bilhões e meio dependem de crédito. E nós não vimos essa fartura de crédito, e quando vimos algum crédito, como eu acabei de falar aqui, crédito caríssimo. Então nós precisamos ver, né, Joyce? A hora que anunciar o Plano Safra, que eles estão retardando o anúncio que já deveria ter sido anunciado, nós queremos ver quanto efetivamente vai chegar de recurso para que esses 14 bilhões e meio de reais se consolidem efetivamente. Porque o que a gente vê, muitas das vezes, é o seguinte: a intenção de 14 bilhões e meio se transformou em quê? Em 12, em 10, em 7, em 5? Vai depender muito daquilo que o governo vai fazer para disponibilizar esse crédito. E nós não estamos vendo um quadro muito bom, não. Nós estamos com uma taxa de juros real altíssima e isso demandaria do governo um aporte bastante grande para equalizar essas taxas para níveis adequados. Não vou dizer que são níveis satisfatórios, são níveis adequados para o que aquela pessoa que tem intenção, a indústria que tem intenção, o proprietário rural que tem intenção, não interessa se é corporativo ou é pessoa física, ele finalizar o negócio. Então ele não vai finalizar o negócio se o custo de capital for elevado e acabe não remunerando o capital, que é o que falou o presidente da AgriShow muito corretamente. Então não é possível você conviver num ambiente de crédito onde você tem que competir praticamente, a taxa de juros praticamente supera os ganhos históricos médios da atividade. Ou seja, sem crédito é difícil produzir, né? Porque o produtor ele está sempre trabalhando lá na frente, ele vai plantar, depois ele vai colher, ele não tem a certeza se ele vai colher aquilo que plantou, porque tem a chuva, tem o sol, tem o excesso de frio, de calor, que tudo influencia, né, Frederico? Tudo influencia e, ainda por cima, nós temos a questão
das culturas que não são culturas permanentes ou são culturas de cultivo sucessivo, como no caso da cana-de-açúcar, você tem o cultivo da soja, do milho, do trigo, que são culturas anuais de oportunidade. Então, por exemplo, se o produtor de trigo, por exemplo, agora, no Rio Grande do Sul, no Paraná, que são os maiores produtores do Brasil, ele não vê perspectiva mais adiante, ele planta menos. Se ele planta menos agora, aonde que vai se manifestar eventualmente o preço da farinha de trigo, do pãozinho, etc? Lá na frente, no final do ano. E, consequentemente, vai depender do clima lá no Mar Negro, lá na Rússia, na Ucrânia, etc., que são os maiores produtores de trigo do mundo, que dependendo de como for o clima, pode ser que falte, pode ser que tenha uma boa produção. E se o Brasil precisar importar, que o Brasil é importador de trigo bastante conhecido, né? Ou seja, o Brasil não atende à sua própria demanda interna. Então, essas questões que o produtor toma decisão hoje vão se manifestar lá na frente. E muitas das vezes as pessoas que estão no governo não têm essa sensibilidade, Joyce. E principalmente esse governo que está aí, que tem uma total desconexão com o setor agrícola. Nós vemos que não havia ninguém lá do governo federal, a bem dizer, havia o vice-presidente da República, que é ministro da Indústria e Comércio, mas foi mais lá como alguém que o setor sempre conversou, porque foi governador de São Paulo, do que como representante mesmo do governo federal. E é engraçado, eles falam mal do agro, mas eles comem, eles bebem, eles se vestem, tudo isso é agro. E não é o produtor, não é o agro que não gosta do governo, é o governo que não gosta do agro. E sem agro não há alimento, e se está ruim para o produtor, pior ainda para o consumidor, porque vai pagar mais com o alimento na mesa. Frederico, excelente semana, até a próxima. Um abraço a todos e fiquem com Porteira para Dentro. E aqui no Agro da Oeste nós sempre temos as melhores informações.